para no IF aqui de Assis para acompanhar os alunos também. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que é mais ou menos esse valor aí que ganha também. Como diz, é um extra, né? Sim, e dá uma experiência assim, Carla, que nem com vocês, ó. Eu estava agora propondo uma atividade de recuperação para os alunos, e eu lembrei daquela tua avaliação, que faz primeiro sozinho, depois em grupos, né? E eu tô assim, a gente também está caminhando devagar. Eu estou terminando, eu estou retomando Revolução Francesa no meu oitavo. E eu sentei aqui e falei, eu vou dar uma pesquisadinha e estava lembrando de você, da sua atividade. Então, o que que eu quero te dizer com isso, Carla? A gente aprende, Deus é tão bom, a nossa profissão é tão maravilhosa que a gente aprende com os alunos e a gente aprende com os colegas, não é mesmo? Eu aprendo muito com você. Eu só gostaria, Carla, que você acreditasse mais em você. Você é ótima. Acorda todo dia, olha no espelho e fala assim: eu sou uma baita de uma professora, porque você é. Eu pego tuas ideias ali, ó, para colocar e até comentei com meus alunos. Falei, olha, eu peguei a ideia de uma professora que eu dou um curso para ela. E é uma turminha que eu tenho, tipo carrossel, sabe, Carla? Que eu fico encantada. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que ainda bem que ainda existe turma assim. É, a Então gente você tem me essas ajuda. turmas aí. E assim, Carla, a gente pensa que não, sabe? Às vezes, mas a gente, como que eu posso te dizer? A gente ilumina e ajuda o outro. Às vezes a gente nem imagina que a gente está ali na nossa correria, dando conta das nossas coisas, e você nem imagina o quanto você ajuda, sabe? Eu aprendi bastante, bastante mesmo contigo aqui, que é minha aluna, né? Porque os outros alunos ficaram um pouquinho comigo e foram embora. Sim. Bom, então bom dia, né? Tiramos uns minutinhos aqui para conversar. Espero que dê certo essa tua proposta aí, esse teu auxílio, esse teu novo trabalho aí no IF de Assis. E você vai ver, vai acrescentar bastante, você vai poder colaborar bastante com esses alunos que você vai orientar. E hoje, Carla, a gente vai colocar assim em prática o nosso planejamento. Você já pensou na turma que você quer implementar a sua proposta? Eu ainda não pensei. Eu estava aqui, antes de começar, pensando aqui nas minhas aulas dessa semana, que é fechamento de nota ainda, né? Eu preciso, aí, Isso. tô com recuperação ainda. Aí, como é para a semana que vem, eu vou estar introduzindo alguns conteúdos com algumas turmas. Eu não sei ainda qual turma que eu vou. Eu estou pensando de fazer. Não, não tenho ideia. Penso numa turma, daí eu penso, não, eu já tenho, estou finalizando Sim. o conteúdo. Eu não sei ainda que turma que eu Olha, vou fazer, nem o que eu vou fazer. Estou sem ideia nenhuma ainda. não tem Mas só problema. Olha fechar a só. nota agora. Só fechar a nota. E essa semana aqui na minha cidade tem feriado. Então tá bem, bem apertadinha a semana. Quando que é o feriado aí? Sexta-feira. Ô, Carla, não é sexta-feira que a gente tem uma formação? Então, daí a nossa formação aqui vai ser quinta-feira, porque seria na Ah, sexta. Como o entendi. feriado foi para sexta, então eu tenho aula só até quarta essa semana. Daí, Verdade. na verdade, hoje eu só tenho, hoje eu não tenho aula, eu tenho só essas 2 horas de atividade aqui que é para eu fazer aqui O formador. o formadores. Eu tenho aula então só terça e quarta essa semana. Aí depois eu não, é só semana que vem. Mas a Aí eu gente não, conversa. Ó, hoje nós vamos trazer algumas ideias, tá? Então, tem algumas ideias de como você vai implementar, aliás, de como você pode implementar e vamos amadurecendo. De repente, vamos amadurecendo essas ideias. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma excelente proposta. Você fez assim no Grêmio, você fez assim com aquela atividade, os instrumentos avaliativos. Então, assim, você vai encontrar. Tá? Então fique tranquila. Hoje vai ser bastante assim, como que eu posso dizer, sementes, subsídios. Tem até uma proposta aqui que eu não conhecia, vou passar para ti. É muito interessante. E a gente, como nós somos história, até para a gente deixar nossos conteúdos mais, como eu posso dizer?
mais lúdicos, mais práticos, achei bem interessante. Só que assim, conheço muito pouco sobre ela. Carece um pouco de estudos, né? De estudo. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Bom, nossos combinados, né? Isso aqui é muito tranquilo para nós duas. Você participa ativamente, sempre focada, câmera aberta, gestão do tempo aqui para nós é bem tranquilo. Enfim, seguimos. Nossa agenda, tá? Nós temos 5 minutos de acolhimento, 5 minutos de para início de conversa. Nós temos, na prática, 20 minutos e 45 minutos para o PDP. E para concluir, mais 5 minutos. Eu dei uma olhada no Saiba Mais, Carla, depois a gente dá uma explorada nele ali para trazer mais ideias, sabe? A gente combinar como é que você pode fazer essa implementação, assim, te dar ideias, como se você. Bom, você é minha aluna agora, né? Então eu vou te instigar a buscar ideias, tá bom? E fica à vontade, você sabe que você tem liberdade para falar a hora que você quiser. Os objetivos, né? Nós vamos diagnosticar os conhecimentos em relação à referência 2, que acredito eu, nós já fazemos isso, sabe? Às vezes, em algum momento que a gente deixa eles exporem, a gente sempre busca fazer com que eles se sintam bem em sala de aula, não é mesmo? Que eles se sintam acolhidos nas perguntas dele. Olha, Carla, eu nunca falei assim para um aluno assim, ah, tua resposta está errada. Não, a gente fala assim, ah, é isso, mais ou menos isso, porque a gente quer incentivá-los a participar, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, e elaborar o nosso plano, né, de desenvolvimento profissional, que é o PDP. Você Isso. conseguiu ter acesso a ele, tudo certinho? Sim. Não tem mais Ótimo, tá bom. Então, vamos lá, seguindo. coisa. Bom, então aqui a gente sempre relembra, né, que a formação que vocês fazem, a nossa formação ela é amparada pela resolução, ela não é solta, ela inicia lá na LDB, sabe? Ela é baseada na LDB, como eu disse a você, quando eu comecei a trabalhar com esse programa que eu conheci, eu achei muito bom, porque ela inicia lá na LDB, e hoje eu gostaria, já dei até de sugestão para as tutoras, não sei o que que você vai achar disso, que você é minha colega no estado também. Eu disse assim que essa formação poderia ir para os nossos encontros de planejamento, sabe? Porque eu acho que ela é muito mais significativa do que aqueles encontros que a gente às vezes para na escola, entende? Se fizessem uma formação nesse sentido para todos nós que já estamos na rede há muito tempo. Porque assim, ó, acredito eu que tem colegas nossos na rede que nem sabem dessas referências, né? Acho muito, muito importante. Bom, então, qual é o objetivo desse nosso encontro, né? Dessa nossa temática? É nós implementarmos técnicas eficazes de gestão de sala de aula, promovendo um ambiente propício ao aprendizado. Esse é o nosso objetivo geral, né? Da referência para a gente poder desenvolver aí as nossas habilidades e competências para dar conta aí, para atingir o objetivo proposto desta temática. Bom, agora eu vou passar um acolhimento para você. A sua postura, tá? A sua postura antes e durante a aula constitui um dos elementos chaves para introduzir uma relação positiva professor e aluno. Sobre isso, vamos assistir a algumas observações de sala de aula para responder as seguintes questões, tá? Então, Carla, eu vou passar esse vídeo aqui para você agora, que é o nosso acolhimento. O nosso acolhimento hoje é o vídeo. Só que eu não estou conseguindo. Deixa eu pegar aqui. Vamos Bom lá. dia, Cauã, tudo bom? Bom dia. E aí, animados para a escola? Vamos lá, vamos. Você consegue ouvir o áudio certinho do som? Tá bom. Na técnica umbral,
A professora utiliza o momento da chegada à sala de aula para estabelecer uma conexão pessoal com os alunos e reforçar as altas expectativas em relação a cada um. Dar atenção a um dos alunos sinaliza a importância de cada um na turma. A técnica umbral reforça a noção de que a sala de aula é um lugar a ser respeitado, onde há altas expectativas em relação ao comportamento, à participação e, principalmente, à aprendizagem. Bom dia, Cauã, tudo bom? Bom dia. E aí, animados para a escola? Vamos lá, vamos estudar bastante hoje, hein? Organiza o material, vamos lá. Bom dia, tudo bom, Iris? Tudo bom? Olha. E aí hoje, vai ser bom? Vai ser legal? Olha, você tá me prometendo, hein? Vai lá. Pessoal, organizando o material, pegando o materialzinho, pondo em cima da mesa. Bom dia, tudo bem, Ana Paula? Olá, Miriam. Coloca o caderninho na minha mesa. Bom dia, Cristiano, bom dia. Isso, vamos arrumando as coisas. Isso mesmo. Colocando a mochilinha pendurada. Pegando a lição. Bom dia, Letícia. Já vamos tirando a lição de casa, deixando em cima da mesa. Bom dia, Murilo. Hoje nós temos muito trabalho, vamos aprender muito, ó. Atenção aqui. Isso, Letícia, vamos sentando. Ok, depois eu recolho os sólidos, tudo bem? Isso. Ó, hoje nós vamos ter bastante trabalho, vamos aprender muitas coisas novas. Bom dia. Seu compromisso para a aula de hoje? Ficar quieta? Olá, bom dia. Compromisso para a aula de hoje? Ficar quieta. Compromisso para a aula de hoje? Fazer parte da aula. Compromisso da aula de hoje? Qual o seu compromisso para a aula de hoje? Quero ouvir. Compromisso para a aula de hoje. Alto, em bom tom para eu ouvir. De novo? Não bagunçar. Certo? Guilherme, compromisso para a aula de hoje. Eu quero que você me diga o que você vai fazer para a aula ser muito legal hoje. Agora deixa eu voltar aqui. Isso. Bom, Carla, gostaria de te fazer duas perguntas, tá? Quais das situações te chamou a atenção? E o que você adotaria em sua sala de aula? Que chamou atenção ali no segundo vídeo ali, na segunda parte, que é a professora que fala ali para quando os alunos estão entrando, falar o nome deles, né? E o diretor que sempre fala pra gente, né? Tem hora assim que a gente confunde os nomes, né? Mas sempre chamá-los pelo nome, né? Assim, eles se sentem importante, pertencente, né? E a segunda aqui, que já trazer um compromisso para eles ali, uma responsabilidade, né? Para eles se engajar mais. Achei bem, bem legal. A segunda eu já faço, né? A gente busca sempre falar o nome deles, né? Bom dia, fulano, bom dia, né? E essa terceira parte que eu gostei, porque é algo que eu não faço, mas é algo que a gente até comentou, o diretor já até explanou no nosso último encontro ali de planejamento, de estudo, que é essa questão de como que está a minha sala quando eu inicio a minha aula, né? Como que tá agitada, eu vou ali ou eu vou acalmar, como que eu vou fazer, né? Esse começo, esse iniciar da aula aí, né? Então, e ele sempre fala assim, né, para a gente cuidar na hora de entregar, um professor entregar para o outro, né? Porque se acontecer alguma situação na minha aula, eu vou entregar para você. Se eu não resolvi aquele problema ali, não dei um direcionamento, vai explodir com você, e você não sabe do acontecimento, e isso vai acabar com a sua aula, né? Eu acredito também que isso faz parte da gestão de sala de aula, né? E até assim, questão da higiene da sala, eu cobro muito. Eu sempre falo para os alunos, eu odeio sujeira. Sujeira atrai coisa ruim para a nossa vida. Eu falei, é difícil estar aqui? Não só para vocês, eu sempre me coloco no lugar deles. Sempre me coloco. Até no nosso último estudo de planejamento,
por eu ser PCA aqui da escola, né, e eu trabalhar no centro autista, o diretor tinha uma parte ali para falar mais da educação especial, ele direcionou para mim e para uma professora de AEI, para nós fazermos uma parte ali do estudo, né? Então, eu abordei muito isso, eu trouxe para os professores, assim, que eu me coloco, porque eu me vejo como TDAH, eu não tenho laudo, não fui no neuro, mas como eu estudo bastante sobre essa área, né, a gente vai vendo os traços ali, eu falo, eu tenho muito, porque às vezes o aluno tá com a canetinha, o tique-tique, eu só falo para ele, por favor, para, você tira a minha concentração. Aí me desmonta, eu tenho que me regular para eu voltar, me concentrar e ver onde eu parei para eu retomar. Então, eu sempre me coloco no lugar deles, né? Eu falo, olha, vocês gostam de ficar nessa sujeira? Tem o lixo aqui, é difícil levantar, jogar sujeira. Tem dia que eu paro, falo, não, vamos limpar essa sala, vamos organizar para a gente continuar a nossa aula, porque não dá. Então, assim, eu acho que tudo isso faz parte da gestão de sala de aula, eu tento adotar esses bons hábitos na minha aula. Não é todo dia que a gente consegue, tem dia que é um caos mesmo. Eu até fiz uma postagem ontem no meu Instagram, colocando assim, que eu sou do signo de Virgem, e eu coloquei assim, que da forma que me veem isso aqui, eu sou assim, eu não sou falsa, então às vezes eu vou falar alguma coisa porque eu sou verdadeira e daí assim, tem dias que eu sou muito boa, mas tem dia que eu sou um desastre, e literalmente é assim a vida, né? E eu me coloco É, bem nessa situação. Eu erro muito, mas eu sempre gosto de revisar os meus erros e para mas eu acerta melhorar, para não também. ficar ali patinando no erro, né? Eu acho que isso que traz uma qualidade de trabalho da gente, né? É igual você mencionou ali, Carla, você é uma excelente professora, você tem que ver isso. E realmente eu não consigo. Eu tenho um problema comigo que é eu ver as minhas qualidades. Eu não fico olhando porque eu tenho medo de eu ficar soberba, e eu não quero isso, eu quero ter humildade no que eu faço, né? Então eu tenho medo de deixar isso aí, eu sou boa e não buscar mais, estacionar, então eu tenho uma barreira comigo em colocar minhas qualidades, né? Eu fico muito em cima dos meus defeitos ali, aí isso gera ansiedade, né? Mas uma coisa que eu falei assim para o meu marido, eu mantenho uma linha de estudo. Eu ponho na minha cabeça, a minha cabeça ela não pode parar, né? Até eu quero chegar no mestrado ainda, já falei para ele, eu quero chegar no mestrado, né? Assim, Deus não me deu o dom de ser mãe, mas ser professora, então vou trilhar esse caminho, né? E enquanto Deus não me deu essa graça aí, eu vou seguir no outro caminho, ajudando o próximo, né? Da forma que eu posso. E assim a gente vai levando, mas eu gosto muito de fazer Tem dia que eu chego na sala, eu peço para os alunos, vamos, todo mundo, tomar uma água lá no banheiro, dar uma arejada na cabeça e volta, senta. Não é todo dia que isso acontece, não dá certo. Tem dia que você tem que ter uma outra didática ali para você começar a sua aula, né? Mas a gente vai observando e turmas, né? Não é todas, cada uma é uma gestão, cada uma tem a sua qualidade e as suas fragilidades, né? E a gente vai se adaptando, e os alunos com a gente também, sabe? Isso que é interessante, né? Eles Verdade. conhecem, né? Mas é isso aí. Gostei bastante das acolhidas aí. Não é muito a nossa realidade, porque quando eles ficam em sala e nos recebem, né? Mas como você Isso. falou, a gente sempre se adapta, a gente sempre busca informações, formas, na verdade, né? De trazê-los e acolhê-los. Carla, eu acredito assim, ó, nada nesse mundo é por acaso, tá? E conforme a gente vai tendo essa relação, por exemplo, ó, o que que eu penso? Eu penso que se eu não criar aqui um ambiente acolhedor para você, entende? Eu procuro criar esse mesmo ambiente. Eu te acho uma excelente professora, me reconheço em você. Quando eu iniciei por muito tempo durante a minha caminhada, e você vai encontrar esse equilíbrio entre você saber que você é boa e reconhecer suas qualidades e não se tornar soberba. Porque só o fato de você se preocupar com isso já é uma forma já é algo que você não quer para sua vida. Então eu tenho certeza que você vai encontrar o equilíbrio, tá? Outra coisa também que você falou, eu falo, gente, olha como que são as coisas, né? Eu gostaria muito de ter um segundo filho. Eu não consegui ter esse segundo filho. Inclusive, eu não posso mais ter filho hoje. E eu faço o quê? Até brinco com a minha diretora, que Deus não me deu mais filhos, porque os meus filhos são meus alunos. E é uma coisa que você falou e é uma coisa que eu vivo aqui, sabe?
Até brinco com eles. Chego no Ayrton Senna e falo: Ó, esse xerox aqui é para os meus filhos da tarde, meus filhos da tarde, eu falo. É para os meus filhos da tarde. Então, assim, Carla, você vê que interessante, né? A mesma postura que eu tenho, assim, bom, então agora eu vou fazer o melhor para os meus alunos. E você também com essa mesma fala. Você vê que interessante? A gente não se conversou. E é algo que tanto eu passo na escola e você passa também na sua, né? Por isso que eu vejo assim que há um universo, uma energia boa, um bem maior que rege todas as ações boas, porque o que que esse curso quer? Esse curso quer que a gente seja um bom profissional para o nosso estudante. Ele quer uma coisa boa. Então, eu acho que tudo que é bom nesse mundo, ele cria conexões muito verdadeiras, sabe? Então, eu acredito nisso. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, tá tudo certo. Tá joia. Vamos seguindo aqui. E você, Carla, agora, tá? O que de diferente você faria numa situações dessa? Você tem alguma coisa? Na verdade, você já explicou mais ou menos como que você faz, mas eu gostaria de, assim, só de sintetizar agora. Tem alguma coisa de diferente que você faria? Você quer o armário dela? Eu acho que ali o que eu achei assim que talvez fazer a abordagem diferente ali na questão ali, qual o seu compromisso para hoje? Muitos alunos ali colocou a bagunça. Os alunos deixam no armário dela? Não sei, talvez ali trazer uma forma mais lúdica, achei muito engessada ainda, sabe? Trazer mais para um lúdico, talvez assim, entregar na entrada ali um balão com algo dentro. Acho que talvez quebrar o gelo, achei muito engessado, ainda mais por ser criança. Não sei se é porque eu tenho muito esse lúdico comigo, assim. Eu amo a educação infantil, mas eu sempre brinco aqui na escola, eu falo, olha, até atividade com massinha, eu gosto muito de explorar, assim, no nono ano, semana passada, eu fiz uma caça ao tesouro, brinquei com eles, assim, eu acho que a gente quebra o gelo entre aluno e professor, né? Sim. Até uma brincadeirinha para você, mas eu acho que talvez ali quebrar esse gelo, fazer algo diferente ali, no início ali, não tão robusto, assim, parece que tá muito engessado a forma que o professor fala. Igual ali os meus já iam abraçar, né? Já ia ser com um abraço essa acolhida ali, né? Aqui eu não ligo, eu não ligo. Eu, da minha parte, eu falo que o abraço, assim, ele acolhe mesmo a gente, né? Eu não ligo de abraçar, não. Não ligo mesmo. Só assim, quando começa já os meninos maiores, daí eu tenho que ter um controle a mais, Tem né? que Mas cuidar. as meninas, os menores, assim, sem problema. Às vezes os meninos maior dão um toquinho ali, um ombrinho, mas assim, tipo nono ano ali, né? Mas o oitavo e nono, mas sexto e sétimo ali, eles são de abraçar, tem mais essa questão da infância. Hoje talvez ali quebrar esse gelo ali, trazendo uma outra forma ali, mas aí também eu teria que pensar. Mas eu quebraria esse gelo, achei muito robusto ali a forma de receber, muito meio secão assim, né? Isso é que daí já não é da minha qualidade, da minha característica ser tão assim, né? Tão engessado. Mas acho que eu mudaria esse engessamento ali dessa acolhida. Talvez com uma música, Perfeito. e já para eles entrar cantando ali, não sei, algo assim. Perfeito, Carla. Seguimos, tá? Bom dia, Cauã. Então vamos lá. Bom, no encontro diagnóstico, tá? Nós apresentamos no acolhimento três situações de layout. Porque o que é o objetivo dessa temática, Carla? Qual que é o objetivo dela? Trazer técnicas aí, né? Manejo aí até da Isso. organização, né? Layouts, né? A temática um é Isso. você organizar um layout e a 2 mais de um. Isso, Isso. né? Na mesma É, aula. Então, olha só. isso. Então, no acolhimento, o que que nós fizemos, né? Neste acolhimento de agora, nós vimos ali situações de acolhida, e no acolhimento do encontro de diagnóstico, nós trabalhamos a questão dos layouts. Por gentileza, você leia para mim a sala um, 2 e 3. Sala 1. Numa aula de biologia, o professor contextualizou o ambiente e disponibilizou as carteiras de modo que os estudantes trabalhassem em dupla. Sala 2. Numa aula de arte, o professor contextualizou o ambiente, organizou a disposição das carteiras de modo que os estudantes trabalhassem em dupla juntamente com um aluno monitor.
Sala 3, numa aula de sociologia, o professor contextualizou o ambiente e disponibilizou as carteiras em círculo de modo que os estudantes ficassem ao redor de uma cadeira posicionada ao centro. Olha só, aqui são layouts, né? São layouts. E deixa eu te fazer um questionamento. Observando esse acolhimento aqui, será que você consegue identificar alguma sugestão para você implementar na sua prática? Você Eu consegue tava, observar nesse acolhimento alguma sugestão? sim, eu já estava aqui pensando já que Uhum. gostei dessa 2, né? Da aula de arte ali, organizar ali as carteiras ali para trabalhar em dupla, né? E colocar um aluno monitor, né? Achei interessante aí. Porque daqui já tem dois layouts ali. Como que é que fala aqui no PDP? Dois, né? Para envolver mais de um layout. Não, aqui é um layout, mas aí com mais uma proposta, né? Que é o aluno Isso monitor, né? é o aluno monitor. Isso. Então, né, é um layout, mas ele coloca, além dos alunos disponibilizados em grupos, em pares, um aluno que ele fica o responsável, né? E Isso. ali tem no outro um layout que o professor coloca eles em pares, como você bem leu, e depois no final ali, que é muito parecido com a nossa aula, né? Que a gente Uhum. gosta de fazer eles participarem das ideias dele. Então, assim, só para você pensar, né? De repente, aqui nesse acolhimento, será que você consegue observar alguma sugestão para você, alguma ideia para você trabalhar? Tá bom? Sim, Fechou. Podemos seguir? pode. Então, olha só. E na prática? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta, então, agora para você pensar nesses três layouts, tá? Uma das três propostas de layout, você observa, na sua opinião, Carla, você observa que há uma possibilidade maior de relação entre professor e estudante. Qual dessas propostas aqui, ó? Eu vou voltar, tá? Que você observa aqui que há uma relação maior entre o professor e o estudante. Olha, na um poderia ser na sala um, né? Apesar de não estar o professor aqui. Na 2 o professor está ali, mas como tem um aluno monitor, fica um pouco mais distante, né? Do Uhum, restante. Na 3 quem estaria sentado nessa cadeira aqui seria a professora? É, né? sim. Eu acho que a 3 então, porque daí sim ela vai conseguir direcionar para todos, né? Seria a sala 3 Uhum. então. Interessante, também concordo, também tive a mesma impressão. Qual das três propostas você acredita, você observa que possibilita a maior relação interpessoal entre estudante e estudante? A Vou 2, voltar. né? Agora é entre isso, É, estudante e estudante. acredito que é a sala 2, porque daí tem um monitor com, então vai ser estudante com estudante, né? E a um também ali, só que daí a um é só os pares, né? Então acho que seria a 2, a sala 2. Porque É. daí fica o A monitor um, com o seu. isso. A um também possibilita, né? Mas a dois ainda Sim, sai o foco da orientação do professor e entra para o aluno monitor. sim. Perfeito, eu também tive a mesma impressão que você, eu fiz a mesma leitura que você, tá? Então, seguimos. Esse encontro, Carla, eu não sei o que você pensa, mas eu tô adorando essa temática. Uma temática gostosa, uma temática leve, nossos encontros estão bem leves, né? Uhum. Nesse sentido, a proposta de layout precisa estar alinhada aos objetivos do que se deseja alcançar com seus estudantes. Nem sempre uma proposta pode ser usada para qualquer situação. Se deseja aproximar-se dos seus estudantes ou estabelecer boa relação estudante-estudante, sua proposta de layout necessita estar alinhada a isso. Então, olha só, aqui está dizendo o seguinte, que o seu layout, ele pode ter claro assim, olha, esse meu layout aqui essa turma, eu preciso fazer com que eles se alinhem mais, eles estabeleçam uma relação mais horizontal comigo. Essa outra turma que eu tenho, eles brigam muito, tem muita panelinha. Eu gostaria que eles desenvolvessem uma boa relação entre eles, entende? Então, o que que você acha? Você acha que aqui nessa introdução já te dá uma ajuda também? Qual é o objetivo? O que você quer desenvolver na turma com esse layout?
Será que você, por exemplo, tem layouts que favorecem uma boa relação estudante com a gente, com o professor, e tem outros layouts que vão fazer com que essa relação entre os estudantes se aprimorem. Então, de repente, será que você poderia usar essa informação para poder planejar sua implementação? Ah, essa turma minha, eu preciso que eles desenvolvam tais atitudes. É uma turma muito com muita panela. Eu não sei se foi você que comentou comigo que tinha uma turma que já faz os grupinhos já. Não foi você numa atividade? Que você Sim, falou que eles mesmos já formam os grupinhos? sim. O que que você acha? Você acha que essa introdução ali, essa colocação do slide te ajuda também a clarear aí como que será a sua implementação? Sim, com certeza. Já dá um norte, né? A gente começa a falar, já começa a pensar daí nas turmas, né? As características, né? Dá sim, Muito mas bem, ainda não consegui fechar ainda. É porque eu tenho que ver o que vai estar dentro do meu conteúdo ali, né? É só tranquilo, isso. Agora, sem a minha problema. preocupação é essa, alinhar com o meu conteúdo para eu não fugir, né? Senão Fechou. eu tenho E que ver. assim, o meu objetivo aqui é ir jogando sementinhas na tua cabeça. Então, né? Então, assim, desculpa, te cortei. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Pode prosseguir. Então, assim, o meu objetivo nesse encontro, Carla, é ir jogando sementinhas, sementes na tua cabeça. Então, assim, você vai florescer essas sementes lá na sua sala, uma hora indo para casa, porque é assim que acontece, né? Puf, a ideia aparece, tá bom? Então, não se preocupe. Meu objetivo aqui é trazer bastante ideias para você, fazer você refletir, tá? Então, vamos lá. E na prática? No acolhimento, analisamos a implementação de uma proposta pedagógica que visa estimular uma postura de professor atencioso, que conhece seus estudantes pelo nome, que foi o vídeo que a gente assistiu, que estimula boas expectativas com respeito à aula, que constrói conexão com eles e os envolve em compromissos com respeito à aula. Eu achei, Carla, também aquela prof assim, sem conversar. Eu até falaria, olha, você pode dar opiniões da aula, né? Mas de repente aquela turma deve ser uma turma muito bagunceira, né? Porque para gente, para a professora já pegar na mão, olhar no olho e falar assim, sem conversa, e é para um monte de aluno que ela fala aquilo. Esta postura visa estabelecer uma relação positiva professor e aluno. Então, ali, ó, nós vimos no acolhimento mais uma postura muito do professor e o aluno, estabelecimento de conexões entre o professor e o aluno. Este pode ser o primeiro passo de uma boa gestão de sala. O Weston e Novodvorsky nos oferecem algumas sugestões dentro dos aspectos ambiente de sala de aula, relação interpessoal e layout de sala de aula. Então, agora, Carla, olha só, se for necessário, a gente repete a leitura aqui desse slide, tá? Nós vamos ouvir o que o Toki preparou para nós, alguns áudios, tá bom? Então, esse momento agora nós vamos desenvolver a nossa escuta, tá? A gente vai ouvir aqui o que ele preparou, baseado nessas duas autoras que trabalham muito a questão da gestão da sala de aula, relação interpessoal, professor, aluno, 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 tá? Então, qualquer coisa, me levanta a mão aí, tá bom? Eu vou desligar minha câmera, por quê? Porque como eu tenho meu filho que trabalha também, e às vezes a nossa internet fica ruim, tá? Então, eu vou desligar a câmera por conta do meu computador também aqui, que não é um dos melhores, tá? Para não travar o áudio. Ambiente de sala de aula. O ambiente de sala de aula. O ambiente de sala de aula pode ser relacionado à identificação simbólica. Esse termo se refere à informação fornecida por um ambiente sobre as pessoas que passam algum tempo nele. As perguntas-chave são as seguintes: o que essa sala nos diz respeito dos alunos? Suas atividades em sala de aula, origens, realizações e preferências. E o que a sala de aula nos diz sobre os objetivos dos professores,
seus valores, suas visões sobre a área de concentração e crenças sobre a educação. Muito frequentemente, as salas de aulas lembram quartos de hotel. Elas são agradáveis, mas impessoais, não revelam nada acerca das pessoas que usam o espaço, ou mesmo sobre o assunto que é ali estudado. Esse anonimato é exacerbado nas escolas dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, em que 6 ou 7 turmas podem usar o mesmo espaço durante o dia. Entretanto, é importante pensar em maneiras de personalizar seu ambiente de sala de aula. Antes de usar o espaço das paredes ou quadros de aviso, no entanto, certifique-se de negociar direitos de propriedade com os outros professores que estão usando a sala. Você pode personalizar o espaço da sala de aula mostrando materiais que refletem os contextos culturais dos estudantes da sua turma, especialmente quando eles se relacionam à matéria. Por exemplo, uma sala de aula de arte poderia mostrar o trabalho de vários artistas dos países de origem dos seus alunos, enquanto uma sala de aula de ciências poderia mostrar pôsteres de cientistas de todas as partes do mundo que fizeram contribuições importantes para o progresso científico. Em uma sala de aula de matemática, exposições poderiam explorar conceitos tais como números, gráficos, topologia, probabilidade e simetria no contexto das culturas não ocidentais. Você gostaria de fazer algum comentário sobre a fala, o áudio? Sim, essa parte que ele fala aí da sala temática, né? Vou dizer assim. Eu acho interessante, mas a gente não consegue, né? Igual integral é para ser essa temática, né? Mas não funciona. Infelizmente, aqui para nós mesmo, desde o ano passado é para ser feita essas salas, uma que agora a escola que está em reforma, eu acredito que talvez dentro do estado tenha sala, alguma escola sim, mas é raro, né? A proposta é legal, é interessante, né? Eu parece que eu já consigo ver, tipo, uma sala de ciências, né? O aluno entrar lá dentro daquela imersão, porque eu sempre falo com meus alunos, eu gosto muito de usar o Educatron para apresentar imagens, um mapa, então, assim, eu uso muito porque o visual, né? Trabalhar esse visual, né? Tudo aquilo que você ouve, você vê, com certeza a experiência é outra, né? Então, eu acho bem interessante, né? Você se sentir dentro daquele universo, mas, infelizmente, nós não temos, né? Seria interessante, mas nós não temos essas salas assim, né? Seria bem, bem legal. Entendi. Eu trabalho em um colégio, eu aplico um projeto em um colégio integral aqui de Foz. A sala não é temática, mas eles fazem o rodízio. O professor permanece na sala e os alunos vão para aquela sala, sabe? Então, a troca, os alunos trocam de sala. Então, como você falou, né? É um começo. Quem sabe a gente consiga aí colocar em prática essas salas temáticas. Vamos para o áudio 2, tá bom? Relação interpessoal. Relação interpessoal. Frequentemente, é dito aos professores iniciantes que não riam até o Natal, de modo que os alunos vejam como sérios e duros. Entretanto, sorrir é uma maneira simples e eficiente de ser acolhedor. Você também pode dar as boas-vindas aos alunos ficando de pé na porta da sala de aula e cumprimentando-os no início do período. Isso também ajuda a garantir que eles entrem na sala de modo ordenado. Mais importante ainda, aprenda os nomes dos estudantes o mais rápido possível. Você também precisa aprender a pronúncia correta, especialmente para os nomes que não são familiares. Além de dar boas-vindas aos estudantes, outra maneira de demonstrar atenção e respeito é conhecer a vida deles. Por exemplo, você pode lhes pedir para responder
a um questionário sobre suas matérias escolares favoritas, o que costumam fazer depois da escola, seus hobbies, se possuem animais de estimação, etc. Comparecer a eventos esportivos e peças de teatro dos quais eles participam é um modo de conhecê-los. Por fim, estabeleça e cumpra expectativas claras de comportamento. Estabelecer e cumprir normas claras de comportamento torna a sala de aula um ambiente mais seguro e previsível e demonstra que você se importa com o bem-estar dos seus estudantes. Com regras e rotinas claras, há menos probabilidade de confusão, equívoco e inconsistência. Expectativas claras também estabelecem você como líder da sala de aula. Você gostaria de fazer algum comentário sobre esse áudio? Tô anotando aqui algumas ideias aqui que ele foi falando aqui. É, eu acho interessante, né? A gente já comentei lá em relação ao vídeo, essa questão de chamar o aluno pelo nome, né? Pelo nome dele. E nós aqui na nossa escola, tem mais de 30% dos alunos é venezuelano, mas eles têm uns nomes tão difíceis que não tem condição. Igual ele falou ali, né? Fazer a pronúncia correta tá difícil, hein? E daí eu brinco. Eu falei que eu vou, toda vez que eu vou e tem nome que é de menino, você pensa que é menina, porque é um nome muito difícil. Aí eu já brinquei e falei, ó, vou aprender o segundo nome. Falei para eles, me dá um tempo, que eu vou aprender o nome. Eu vou aprender o segundo, porque o segundo já é mais comum, igual tem José, tem Helena, aí fica mais fácil para poder fazer a pronúncia, né? Até porque eles não estão compreendendo o português, então tá bem difícil aí, né? Mas é importante, né? É importante para eles se sentirem pertencentes, acolhidos, né? Isso é interessante mesmo. E a gente faz esse trabalho mesmo aí de acolhida, aqui na nossa escola acolhida, até o diretor falou, vamos avançar, agora não é só acolhida, a gente tem que crescer no pedagógico, né? Eles já estão bem acolhidos, né? A gente tem que crescer em outros quesitos agora. Mas eu acho bem interessante, né? Até gostei ali quando ele fala ali para iniciar ali com as boas-vindas ali, já falando o nome deles. Gostei dessa questão de fazer um questionário sobre a vida deles, né? Muitos não conseguem. Eu acho que muitos vão ter até dificuldade para responder um questionário. Achei interessante isso aqui. Já pensei em uma turma para fazer um questionário aqui, ó, sobre a sua vida, né? Seria bem interessante ali para saber, né? Qual o hobby, a música, a comida, né? Bem interessante. Isso aí já é fazer uma autoanálise, né? Muitos não fazem, não tem essa percepção de si, né? Eu gostei também. Achei bem bacana essa parte do questionário. Vamos então para o nosso último áudio, tá bom? O 3, que agora vai abordar layout de sala de aula. Layout de sala de aula. Ao planejar o arranjo das carteiras dos alunos, é necessário pensar cuidadosamente acerca de quanta interação você deseja entre eles, uma vez que os arranjos diferentes facilitam intensidades diferentes de contato. Grupos de carteiras promovem contato social uma vez que os indivíduos estão próximos e podem ter contato visual direto com aqueles à sua frente. Em grupos, os estudantes podem trabalhar juntos em atividades, compartilhar materiais, promover discussões em pequenos grupos e ajudar uns aos outros nas tarefas. Essa disposição é mais apreciada se você planeja enfatizar a colaboração e atividades de aprendizado cooperativo. Porém, é insensato, até mesmo desumano, sentar os alunos em grupos e então proibi-los de interagir. Se você fizer isso, eles receberão duas mensagens contraditórias. A disposição dos assentos está comunicando que podem interagir, enquanto sua mensagem verbal é exatamente o oposto. Carla, então, né?
gostaria que você gostaria de fazer algum comentário sobre esse último áudio? Eu concordo dessa questão dessa organização das carteiras estarem próximas, mas assim, tem momentos que é complicado, que você tem que fazer trocas, tirar aluno de perto. Eles vão assim se sentindo tão à vontade, que vai começando a perder o limite, né? É igual na relação interpessoal ali, que fala daquela questão ali de estabelecer normas, regras. A gente que faz um contrato com eles no início do ano, eles entendem que pode sentar com quem eles querem, dentro da disposição das carteiras da sala de aula, e que se não estiver cumprindo essas regras, o professor tem autonomia para tirá-los, trocá-los de lugar, né? Então, tem aluno ali que eu só falo uma vez, fulano, troca de lugar. Ele já sabe que tem que trocar de lugar. É porque ele está atrapalhando, né? Se tiver resistência, eu mando para o diretor. Aqui a regra é essa, né? Mas é interessante, né, para eles ter essa liberdade aí de participação também, mas tem momentos que é complicado, que dá vontade de voltar à fileirinha tradicional, sabe? Sim, Dependendo da atividade, concordo. então é pior ainda, sabe? Eu acho assim que o mais difícil não é no momento da realização de atividade, vai. Só que no momento que o professor que tem que ter atenção voltada para o professor, que é o difícil, que daí eles acabam não tendo muito limite e respeitando as regras, né? Então, assim, é interessante, mas tem uns percursos aí para a gente trilhar para essa disposição acontecer, efetivamente. De repente, Carla, uma sugestão, né, é colocar os combinados es- é, bem claros para eles no início, né? Olha, gente, vocês vão sentar, vocês vão fazer atividade, e eu vejo que é um aprendizado também para eles, porque tem turmas mesmo que você fala, eles se juntam, daí começam com a bagunça, e acredito eu que conforme eles forem fazendo essa atividade com outros professores, eles vão entendendo que essa é uma atividade, né? Sentar juntos, porque eu não sei se os alunos, acredito que sim. Os meus falam, ai, não vai ter nada de diferente. Ai, é sempre a mesma coisa, é sempre uma aula, uma fila. As aulas são sempre iguais, o ensino médio reclama muito. E aí, quando a gente às vezes propõe algo diferente, eles meio que saem, né? Acabam fazendo bagunça, mas isso é um trabalho. Talvez o fundamental sendo trabalhado assim, sendo colocados nesse tipo de atividade, quando eles chegarem no médio, eles terão uma outra ideia do que é essa atividade, né? Mas, enfim, a gente tem que sempre ir tentando. E aquilo que você falou, vai ter momentos que você vai falar, não, agora nós vamos enfileirar, porque isso é gestão de sala de aula. E, infelizmente, nós temos um perfil de alunos no nosso país que eles mais vão para a escola para bagunçar do que para estudar, né? É algo que é uma cultura, é a cultura da bagunça. A gente precisa quebrar essa cultura. E às vezes a gente tem que intervir mesmo, né? Então, esse olhar, vamos fazer uma atividade assim, mas não deu certo, então, ó, vocês perderam a oportunidade, vai voltar todo mundo para o lugar, né? Isso são aprendizagens, tanto para eles, né? Principalmente para eles, né? Eu sempre falo para eles, Carla, não sei se isso eu te ajudo, te dá uma sugestão, que é algo que surgiu meu. Eu falo, gente, aqui na sala vocês têm liberdade pedagógica de perguntar da matéria, das sugestões até de como aprender. Agora, regras, limites, até o planeta tem limite, gente, porque se o planeta não tivesse limite, não fosse organizado, a gente não teria vida na Terra. Então, assim, a professora cumpre regra no trânsito, na sociedade, tem coisas que não tem que questionar. Aqui na escola, na minha aula, vocês têm liberdade pedagógica, que é diferente de liberdade de regras, que não é porque eu mando na sala, é porque a gente precisa trabalhar. Ou o planeta, se o planeta fosse todo bagunçado, não tivesse a quantidade correta de oxigênio, de gás carbônico, teria vida na Terra? Não. Então, não é que ninguém é melhor que ninguém. É que a gente precisa de organização para aprender. Eu preciso de organização para desenvolver o meu trabalho e vocês precisam de organização para aprender. Aí eu brinco, alguém aqui, brinco não, questiono. A mãe aqui, alguém aqui tem a mãe que trabalha? Tem em casa? Então, já pensou, você passa toda hora lá quando tua mãe está limpando a casa? Ou suja? Você está atrapalhando o trabalho da tua mãe. Então, você também, essa tua atitude, você está atrapalhando o meu trabalho. Uma coisa que eu aprendi, Carla, e assim, ó, eu tive muito problema com aluno.
Até vou te confessar que eu tive que, infelizmente, 2 alunos levar para a delegacia aqui em Foz, fazer boletim de ocorrência. Então, tive muito problema com o aluno, Carla. Tive que buscar psiquiatra, tive que fazer terapia. E hoje, graças à terapia, né, que é a minha profissão, ao tratamento que eu fiz, eu consigo ter uma boa relação com eles. Então, eu falo assim, só que isso não impede deles me desrespeitarem, porque isso não depende de mim, sabe? Então, hoje eu consigo lidar melhor com isso. E uma coisa que eu aprendi é assim, ó, falar da atitude. A sua atitude, não do aluno, sabe, como pessoa, como ser humano. A sua atitude é desrespeitosa. A sua atitude. Então, eles conseguem. Isso é bom porque parece que eles desarmam, sabe? Então, assim, eu consegui com eles desenvolver para que eu não me afete. Só para você ter uma ideia, eu fui por uma atividade no Classroom semana passada e tinha uma fala bem desrespeitosa em relação a mim. E aí, eu achei estranho, porque esse aluno, a gente tem uma relação super boa na sala, essa turma também. Então, o que que aconteceu? Aí foram verificar em outros classrooms também, sabe? Viram lá que, eu não sei se ele deixou aberto, porque igual aí tem os Chromebook, tem os tablet, que daí outras turmas usam, e aí Sim. um aluno entrou e fez comentário em todas as turmas. Então, Hum, o que que aconteceria? Há um tempo atrás, meu Deus, eu já ia. Que eu fiz como professora, sabe? Eu colocava muita culpa em mim. E hoje eu entendo que a responsabilidade do outro é responsabilidade do outro, entende? Não é nossa. E é algo que a gente vai aprendendo também, né? Porque essa questão do layout e essa questão da relação interpessoal vai muito do emocional, da nossa inteligência emocional. Então, se nós não cuidarmos da nossa inteligência emocional, a gente não vai conseguir lidar com essas demandas que vêm da sala de aula, sabe? Então, eu sim. tive que procurar ajuda profissional para melhorar, para desenvolver a minha inteligência emocional, para poder ter uma boa relação com meus alunos. Então, é isso. Agora, você gostaria de comentar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, olha só. Agora nós vamos conhecer assim, né, ter contato com o método Jigsaw. Você já ouviu falar nesse método? Não. Nem eu também. Foi a primeira vez, formação. Eu vou pedir para você ler o slide para nós, tá bom? A introdução aqui. O método Jigsaw consiste basicamente da seguinte forma: em uma primeira etapa, os estudantes são distribuídos em grupos para debater um determinado tópico. Numa segunda fase, cada estudante estuda e discute com membros dos outros grupos a quem foi distribuído o mesmo subtópico, formando dessa forma um grupo de especialistas. Posteriormente, cada um volta ao grupo de base e apresenta o que aprendeu sobre o seu subtópico aos seus colegas, de maneira que fiquem reunidos os conhecimentos indispensáveis para a compreensão do tópico em questão. O Chito Muito bem. 2004. Então, olha só. É mais ou menos assim, ó, como você está vendo aqui nessa ilustração, tá? Então, como que seria? Nós vamos lá. Vamos supor que nós escolhe aí, fala para mim um conteúdo aí que você veio na sua cabeça de história. Revolução Industrial. Revolução Industrial. Então vamos lá. Então, como que seria? Eu estou falando para você o que eu estou estudando também, tá? Não conheço a fundo essa metodologia, esse método. E assim, estou compartilhando com você a compreensão que eu tive. Então, como seria? Nós, no caso, dividiríamos nossa sala em grupos e nós daríamos para cada aluno uma função. Tem o mediador, o redator, o porta-voz, o relator A, o relator B. Então, o que que acontece? Cada um deles receberia o tópico da Revolução Industrial, só que dentro do grupo, vamos supor, o verde. Ah, você vai trabalhar quais foram as condições que fizeram a Inglaterra promover a Revolução Industrial. O 2, quais foram as mudanças, né? Quem promoveu essa mudança? Qual foi qual foi a técnica
que sofreu essa mudança, no caso, a indústria têxtil, né? Qual foi o primeiro tipo de indústria? 3, as consequências sociais. 4, as consequências ambientais. Ou 5, as inovações também que vieram junto com a Revolução Industrial. No segundo momento, todo mundo do grupo 1 se reúne aqui. Por exemplo, os fatores que fizeram com que a Inglaterra fosse a pioneira. Aí eles se aprofundariam nesse tema. O 2, a questão das fábricas. O 3, a questão social. O 4, a questão ambiental, a mudança ambiental nas cidades inglesas, né? E o 5 seria as inovações. Aí depois eles voltam ao grupo e trocam entre eles o que eles discutiram, o que eles aprenderam. Olha, lá a gente pesquisou a fundo, né? O porquê que a Inglaterra é assim, e cada grupo. E daí, no caso, a gente escolhe o relator A e o B, né? Que cada grupo tem um relator A e B para expor o trabalho, entende? Ou então, o que eu pensei numa segunda? O relator A e B, eles não recebem tópicos. Eles ficam só acompanhando para poder ir registrando o que eles vão apresentar, entendeu? Eles não recebem tópicos, vamos supor. Voltou lá de novo. A gente fez os grupos. Aí no 1 a gente coloca lá o pioneirismo inglês. O 2, quais foram as indústrias a primeira indústria que recebeu que foi impactada pela Revolução Industrial. O 3 é o porta-voz. O 3, bom, é que daí vai ter aqui o relator, por isso que eu dei um tópico para os relatores, senão eles ficam sem fazer nada, entende? Quando eles se juntam aqui, não sei se você lembra, ó, o grupo aqui que tem o 4, ó, relator A, tá vendo laranjinha? Por isso que na minha concepção, eu dei um tópico para cada um. Não sei se você conseguiu compreender. Entendi, é um pouco complexo. Bem complexo, parece ser bem complexo, mas assim, ó, é uma sugestão, tá? Esse método aqui tem mais no Saiba Mais, tá? Eu vou passar um vídeo agora ilustrativo, mas tem mais no Saiba Mais. O que eu penso? Ele é uma sugestão, Carla, para algum professor que queira fazer a implementação da temática 2, que são vários layouts dentro de uma proposta pedagógica. Ó, primeiro layout em grupo, depois esse grupo se faz em outros grupos menores, depois eles voltam para o grupo grande, depois vem os relatores de cada grupo, tá? Então, assim, é só uma sugestão, só para a gente conhecer esse grupo, tá bom? Perdão, só para a gente conhecer esse método. Vou passar aqui. Karina, é interessante, só que para a gente conseguir fazer isso aí em 15 minutos, você não faz. Infelizmente, não. Porque daí eles têm que pesquisar, eles vão ter que primeiro formar esses grupos. Quer dizer, já teria que adiantar uma aula antes, formando esses grupos e fazendo essa pesquisa. Só que ali já na primeira tem que ter eles ali pesquisando ali, eu assim. Sim. Porque ele tem várias etapas, né? Talvez reduzir ali para umas, né? Para conseguir, porque para colocar dentro de 15 minutos não rola. Sim. Não rola. Olha, Né? até algo que eu quero depois combinar com você e com o Reinaldo, assim, pra gente, claro que você, mesmo outro layout, Carla, não dá para a gente ter uma ideia inteira da sua aula, né? Na sua implementação. E a gente verificar certinho o que você vai filmar, tá? Lembra que a gente fazia esses combinados? Que você, por exemplo, naquela atividade você tinha feito a primeira avaliação, a parte individual de cada um, aí a gente combinou que você iria filmar a implementação quando você trabalhou os CRUDs lá com eles em grupo? Sim. Tá? Então, assim, o que eu penso? Esse método Jigsaw seria algo para nós desenvolvermos depois em nossas aulas, sabe? Nem pensar na implementação. Porque, assim, eu vi que é uma coisa bem prática, né? Se a gente realmente conseguir entender esse método, que já pensou que interessante, a gente, sei lá, ou divide o grupo no conteúdo, né? Ou pensar, Revolução Francesa, ou então a própria Revolução Industrial, fazer todo mundo estudar, todo mundo ter acesso aos conteúdos, ou pelo menos Sim. os especialistas, sabe?
Então, assim, é uma sementinha, tá? Para que a gente possa, de repente, quem sabe, aplicar em nossas aulas futuramente, tá? Então, é uma sugestão para implementação, mas é além disso. É uma semente para que, quem sabe, no futuro, a gente possa aplicar isso na nossa sala de aula. Trazer para os alunos uma atividade mais ativa, mais participativa, tá? Eu vou soltar o vídeo agora. Você gostaria de falar alguma coisa? Não, não, tranquilo. O Jigsaw Classroom é um método de organização da sala. O Jigsaw Classroom é um método de organização da sala de aula que pode ser aplicado nos mais diversos conteúdos e graus de ensino, buscando uma aprendizagem colaborativa. O método propõe que a sala seja dividida em grupos com o mesmo número de integrantes. Cada aluno, dentro de um grupo, fica responsável por uma fatia do conteúdo a ser estudado. Depois de uma etapa de estudos individuais, os alunos dos diferentes grupos responsáveis pelo mesmo conteúdo se juntarão para discutir e compartilhar conhecimento. Esse é o chamado grupo de especialistas. Na etapa final, os alunos retornam a seu grupo inicial e cada um ensina o conteúdo que estava sob sua responsabilidade aos demais. É importante avaliar o conhecimento de todos os estudantes sobre todos os tópicos. Você viu aqui? É bem lúdico e deu mais ou menos para a gente clarear. Você viu ali? Cada um pega uma fatia do conteúdo, eles estudam um pouco no grupo, depois eles vão para o grupo. Eu vou falar com. Eu e a Carla, eu fiquei lá com a pioneirismo inglês, você também. Aí a gente se reúne. Carla, o que que você estudou do pioneirismo inglês? Isso aqui. Eu também, entende? Essa troca. Aí depois volta pro grupo e aí escolhe. Aí aqui no caso até falou que cada um apresenta para o grande grupo, né? Então, assim, Carla, é pra gente, né, mais uma maneira de dar aula, mais uma metodologia diferente, tá? Tá bom? É só uma sementinha. Eu tô pensando aqui, eu acho que eu quase fiz isso sem saber que eu estava fazendo isso. Só que eu não, não foi esse método aí. Porque com o 7º ano, eu estava finalizando ali a contrarreforma. E daí, eu distribuí eles, até tô aqui a minha listinha, os grupos, né? Aí eles mesmos foram formando os grupos, então tem grupo, só que daí não ficou assim, com a mesma quantidade, né? E foram vários. E eu distribuí cada grupo um tema. Então, ia falar sobre o Concílio de Trento, outros sobre as consequências, outros sobre. Enfim, foi distribuindo ali os temas. Só que daí repetia temas, né? Até eles mesmos falaram, professora, mas está repetindo o tema. Eu falei, não tem problema, porque aí o que que eu levei os Chrome na sala e eles fizeram a pesquisa. Por quê? Eu falei, por que que vai dar diferença? É o mesmo tema, vai bater temas, mas a pesquisa é diferente, porque vai depender da forma que você digita, que você vai fazer sua pesquisa. Então, o Google vai te entregar a forma que você está pedindo. E realmente aconteceu isso. E, no fim, que teve alguns eventos aí, eu queria que eles fizessem agora esse compartilhamento geral, né? Juntar. Então, todos que foi Concílio de Trento, vem aqui e vai explicar. Mas daí eu não estou pedindo para eles ir à frente, porque eu mudei a minha ideia, agora nós estamos construindo um mapa mental. Então, aí, quem ficou com o Concílio de Trento? Então, o que foi a Contra-Reforma? Começando lá, né? O que foi todos os que pesquisou sobre o que foi a Contra-Reforma, vocês vão, um do grupo vai passar para mim e eu estou indo lá no quadro e eles estão copiando. Então, assim, daí nós estamos fazendo um mapa mental agora. Então, ficou quase isso aí, se eu tivesse, né, Verdade. estado ali, teria sido quase isso, né? Mas aí agora nós estamos construindo o nosso mapa mental para a gente encerrar e eles trazendo a pesquisa deles, que eles pesquisou, daí por temas. Aí nós estamos agora destrinchando no mapa mental. E deixa eu te fazer uma pergunta. Agora para você ficar mais ansiosa ainda. Ô, Carlos, você acha que e você utilizou alguns layouts aí nessa tua atividade? Utilizei, porque eles tiveram que sentar em Aí, grupos, ó. né? E daí aí eles foram formando os Através seus grupinhos lá, né? Saíram das suas disposições, né? Porque a turma já aqui assim, igual passou ali no vídeo anterior. Nossas salas aqui, eles já sentam juntos. Então tem sala que
é o U, tem sala que eles são em trio, tem sala que é em dupla, tem sala que é, acho que em 4, algo assim, mas eles já estão, né? Porque é a disposição para o integral, né? Então, cada sala já tem a sua disposição. Então, ele chega e já senta ali junto, né? Mas aí eu quis, assim, mudar, né? Então, ó, você escolhe com quem você vai fazer agora. E eu não falei o que era, porque eu só quero formar grupos. Eu sempre jogo assim, eu quero formar grupos. Depois eu vou falar o que é. Porque eu sempre falo para eles, vocês têm que entender, acho que eu trabalho muito com o autista e a gente tem que seguir etapas, né? Dando funções de pouquinho. Então, ó, ouve o que a professora está falando. Eu estou pedindo para vocês me dar nomes de grupos, de dupla ou trio no máximo. E depois eu vou para o próximo passo. Porque se você fala tudo de uma vez, não entende nada. Aí fica todo mundo, o que que eu falei aqui? Então, assim, etapa. Primeiramente, eu estou pedindo para vocês organizar o grupo. Só isso, mais nada. Aí eles olham para mim assim, assustados. Essa professora é louca. Tem hora que eu me dou de doida mesmo, assim. Eu até, assim, Karina, eu tenho uma postura, assim, que a hora que eu chamar atenção, e eu falo para eles, eu sou chata mesmo. Mas eu também tenho E tem que meu ser, momento legal, né? meu Tem momento hora que tem divertido. que ser. E eu falo para eles, hoje eu tô engraçadinha, mas hoje eu tô brava, hoje eu tô malvada, hein? Cuidada. E eles já entendem ali a oscilação da professora. Mas isso aí faz o quê? Aproxima o aluno mais perto de mim, né? Igual ali, gostei daquele questionário, gostei muito, eu vou preparar um questionário, acho que vou fazer com todas as turmas ainda. Porque, assim, quando eu conto muito a minha história para eles, né? Quando eu escuto a deles também, eu estou valorizando o aluno. Porque eles olham assim, a professora tem um iPhone, a professora tem um copo não sei o quê, a professora tem não sei o quê, a professora tem uma moto, tem um carro. Tenho, gente, mas eu estou aqui trabalhando. Eu estudei para chegar aqui, eu estudo, continuo estudando muito, muito, vocês não fazem Sim. ideia, né? Então, assim, é o que a gente. Só que eu vim lá de tal lugar, e tem alunos aqui que eu sei que mora lá onde eu morava, e hoje eu sei que tem preconceito da onde que eu vim. Eu sofria bullying na escola, mas no meu tempo não falava bullying, era, né? Eu sofria, mas eu falei, eu vou sair da minha zona de conforto, eu não vou querer viver isso aqui para sempre. Eu mudei a minha história. Então, assim, sempre procuro falar para eles a minha história, o diretor já falou. Contem a história de vocês. Valorize quem vocês são. Ele sempre fala que você estuda, que você escolheu estar aqui, que você tinha outras escolas para você ir, mas você quis estar aqui, porque isso aí traz valorização, né? Então, quando a gente conta, quando ele começa. Ah, não é porque eu fico expondo a minha vida. Eu não vejo que eu estou expondo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu passei lá para chegar até aqui. Eu me orgulho, porque chegar onde eu cheguei, eu falo para os alunos, eu nunca imaginei que eu ia chegar, eu nunca imaginei que eu ia fazer uma faculdade, porque minha vida familiar não me dava essa condição. Mas a partir do momento que eu comecei, que eu entrei, que eu terminei meu ensino médio, entrei para trabalhar, eu vi que tinha portas para mim e eu fui aproveitando essas portas que foram se abrindo, né? Então, você ouvir seu aluno e ele também ouvir a sua história é muito importante. Aproxima a gente, né? Sempre eu tenho Sim. um aluno que eu até coloquei ele no nosso encontro. Falei, gente, tem o aluno tal, que é um aluno que tem professor que reclama que ele não faz nada. Na minha aula, depois do dia que eu falei da onde que eu vim, porque ele mora lá, que eu sei, do bairro que eu vim, que eu cresci, que era um bairro muito falado na cidade, muito polêmico, muito pobre. Então, assim, eu falo, eu vim dali, olha onde eu cheguei hoje. Então, esse aluno, em todas as minhas aulas, ele está na primeira carteira, ele está na frente. E ele comigo, ele faz tudo, porque ele está se vendo, né? Ele começa a se espelhar, né? Eu sempre falo para os alunos, se espelhem nas coisas boas, né? Não no momento aí, espelhem nas coisas boas. Porque são alunos, Karina, que não têm perspectiva. Em casa, os pais não tem esse incentivo, você tem que estudar, eu quero que você se forme, eu quero que você. Não tem isso, porque as condições de vida deles não é propícia para isso, né? Então é aqui o espaço que a gente tem que quebrar isso aí, mostrar para eles que tem algo a mais dessa vida que eles estão ali, né? Eu até falo para eles, falo, gente, tem dia, eu sei que muitos aí passam situações muito difíceis em casa, e eu também já passei muito, e passo ainda. Eu tenho dificuldades. Não é porque eu sou professora aqui que eu tenho uma profissão que eu não Uhum. sou. Sim. Então, assim, eles começam a olhar para a gente com aquele olhar assim, não, a professora se interessa por mim, né? Ela não está aqui só para trabalhar o conteúdo, né? E não chegar e despejar também, né? Aqui a gente tem, o diretor sempre fala, não corre, não corre. Se tiver que parar a sua aula para resolver a situação, tem um aluno chorando. Outro dia eu entrei na sala, tinha 2 chorando, eu não sabia o que tinha acontecido. Um chorando, outro se negando a fazer atividade, o outro lá
já veio me ofender, eu tive que parar tudo, eu parei. Eu nem comecei a aula, eu já fui tentar resolver tudo para eu começar a minha aula. Eu dei 10 minutos de conteúdo, mas eu resolvi os problemas que estavam, né, sobre mim, que eu sei que ia dar mais problema ainda, né? E é isso aí, a gente tem que ter essa parceria aí, né? Esse olhar humano, né, Carla? É. Eu também acredito que quando a gente mostra para ele a nossa vida, que eu vejo que a gente passa uma mensagem assim, que a gente conseguiu o que conseguiu pela educação, através da educação. Então, eu não vejo também. Eu tenho aluno que não gosta. Uma vez, a professora Karina fica falando dela, né? Mas fazer o quê? Você não agrada todo mundo, né? Uhum. Mas realmente eu também utilizo. Eu tenho um colégio aqui em Foz, ele é famoso, e estudei lá, não é que ele é famoso, os alunos sabem que ele existe, né? Porque ele é um dos antigos. Olha, a professora é aluna do Barão. Tudo que eu tenho foi através da educação, do meu estudo, e eu falo, eu sou concursada, mas se eu ficar doente, vai ter uma redução no meu dinheiro e eu não vou conseguir ter as coisas que eu tenho. Então, tudo que eu tenho é através do meu trabalho. Se a professora conseguiu, vocês conseguem também. Então, eu vejo que é nessa linha. E isso faz com É. que a gente tenha uma relação com eles horizontal, Carla. Porque, assim, Uhum. nós passamos porque eles estão passando hoje, né? Eu vejo que isso é uma característica muito de professores de humanas. E eu acho que é isso, é a nossa função social. A gente está ali para passar o conteúdo, mas a gente tem uma função social. Nós somos cidadãs, a gente passou pelo que eles passam. Eu acho que é legal, porque um influencer é um a cada 1 milhão que você vira influencer e ganha R$ 1 milhão, fica milionário, ganha milhões de reais, mas ele está muito distante. E nós não, nós estamos ali com eles. Então eu não tenho, Sim. eu acredito também, eu compartilho muito da sua postura em sala de aula, tá? Tem uma outra situação, Bom, Karina, só para pode encerrar falar. aí, Não, fica à já estou no vontade. final, né? Uhum. Estou trabalhando a Primeira Guerra, né, com o 9º ano, e eu passei um vídeo ali de 1 hora, mais ou menos, explicativo. Peguei de um adolescente, assim, um jovem, não é adolescente, bem brincalhão, fala até umas palavras não cordiais, mas eu falei para eles, você está com o ouvido para essas palavras, mas ele explica muito bem, sabe, de uma forma Sim. bem brincalhona, assim. Estilo um vídeo que eu usei lá pro Grêmio, que foi uma Ah, aquele proposta um. aqui. Estilo aquele É, menino, sabe? aquele Meio rapaz. bobo, mas Aham. explica, né? É. Eu lembrei daquele vídeo. E nós ficamos, achei que tinha umas 2 aulas assistindo, porque era 1 hora de vídeo, mas era bem engraçado, nem cansativo, assim, sabe? E daí, depois disso, eu pedi para eles fazer um fichamento, né? Eu entreguei as propostas, o que eu queria que eles pesquisassem, levei os Chrome lá, eles fizeram a pesquisa, foi extenso também, foi umas 2 aulas de pesquisa. E antes de eu explicar qualquer coisa, né, sobre a Primeira Guerra, eu falei, eu vou deixar eles. E uma das inovações, invenções, tecnologia lá que eles descobriram é da questão do zíper, que o zíper das blusas, das roupas, foi durante a Primeira Guerra. E eu falei, gente, eu fiquei fantasiada, porque eu não sabia. Então, assim, o que eu mostrei para eles? Que eu não sei tudo e não sou obrigada a saber tudo, né? E aí eles falaram da questão do absorvente, aí ficaram um pouco com vergonha, né? Eu tive que fazer, gente, sabe que é normal isso para mulher, e que Uhum. viu isso porque a situação era bem precária, né? Imagina numa guerra, uma mulher nesses períodos. Falei, e é normal de toda mulher ter isso, não precisa ficar com vergonha. Nós estamos aqui, você já entende que é isso, por que tem que acontecer, que faz parte do processo da mulher, né? Passar por esse processo, enfim. E achei eles bem maduros para entender, e eles ficaram surpresos de saber da questão do zíper, nem de tanque de guerra, de avião. O que chamou a atenção foi o zíper. Eu falei, é simples, e fui explicar o porquê do zíper, né? Falei, por quê? Quando acontece um acidente, sabia que você pode estar com aquela roupa de marca? Se o SAMU for te socorrer, está com uma quebradura lá exposta, eles vão cortar sua calça e não quer nem saber de que marca que é? Vão cortar sua roupa, É. precisa socorrer você. Falei, na guerra, vocês não viram lá? Quantos soldados feridos com aqueles gases, queimaduras, precisava socorrer com agilidade, né? E eles viram também a questão do telefone, que daí passou a ser o radinho lá, comunicador lá de sem fio, né? Então, assim, é uma pequena coisa, mas eles não vão esquecer jamais. Eu tenho certeza que toda vez que eles forem usar a blusa, ele tem um zíper, olha, isso aqui foi uma invenção lá da Primeira Guerra, né?
E eu não sabia também. Falei, olha, tem coisa que, né, é uma coisa simples que a gente não dá atenção, mas uma simples pesquisa, eles conseguiram trazer informação para mim que eu não sabia, né? E eu acho interessante, sempre eu falo para eles, gente, eu não sou detentora de todo o conhecimento, eu tenho um pouco mais de Uhum. conhecimento que vocês, claro, eu estudei, mas vocês também têm coisas que vocês sabem que eu não sei, e a gente está aqui para essa troca, né? Então a gente aprende muito com eles, né? A gente aprende muito e eu deixo muito sempre claro isso. Sempre falo muito. Eu uso uma frase que eu não sei se é certa, mas eu uso. Eu falo, gente, vocês não são todos, ninguém que é obrigado a gostar de mim. E eu também não sou obrigada a gostar de todo mundo, porque tem característica minha que não vai agradar o colega. Mas a gente tem que se respeitar. A gente tem que Isso. se respeitar. A gente não é obrigado. Tem muita pessoa no mundo, até na família, tem gente que a gente não se dá bem, mas a gente tem que manter o respeito. A gente tem que se respeitar e vai dar tudo certo no final. Eu sempre falo assim para eles, né? Mas assim, são Verdade, Carla. tá? Não, verdade. E muito legal essa parte das invenções da Primeira Guerra, né, que a gente usa até hoje. É bem Uhum. interessante também. Parabéns pela sua abordagem. Olha, nós vamos agora para o final do nosso encontro e assim, ó, é, o seguinte, eu gostaria que você abrisse seu PDP, tá? E Uhum. aí, e gostaria que você respondesse só essas perguntas. Não precisa, no caso, você já identificar a turma, tá? Aqui é só mais para te dar um direcionamento, tá? Então, olha só, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu diminuir Eu, aqui. eu tô com Considerando ele os temas. aberto, Uhum. tá? Então, o que eu gostaria agora, vou te dar uns 5 minutos, né? Que a gente já está encerrando o nosso Sim. encontro, e assim, que você respondesse para nós essa parte aqui do planejamento da implementação, tá? A gente começou um pouquinho depois das 10 e também eu preciso, para você não ser prejudicada na quantidade de horas, a gente precisa cumprir pelo menos 1h20 do encontro e também aproveitar esse momento, ó. Vou pedir que você preencha aqui essa parte do planejamento, tá? Do planejamento da implementação, tá? Então, assim, não precisa colocar o ano e a série. É mais assim questões abertas, mais questões gerais, para te ajudar a pensar na sua implementação. Por exemplo, a primeira, caso tenha utilizado uma. Tá, isso aqui não precisa responder. Você pode responder a terceira, o porquê da escolha do tema um ou tema 2, o que que você quer, né? O que que você gostaria que essa implementação trouxesse, de que forma o layout de sala de aula pretende contribuir para o sucesso da sua proposta. É mais perguntas gerais que você vai responder, porque você ainda não tem a turma que você vai aplicar e nem a proposta, tá? Só para te dar uma ajuda. Então, vou te dar uns 5 minutinhos e aí a gente encerra o nosso encontro de hoje, tá bom? E se você não conseguir responder todas elas, ou pelo menos todas não, porque não são todas que você vai responder. Não precisa, tá? Que é só para você iniciar, pensar um pouco mais sistematizado a sua implementação. Ah, eu tô com dificuldade, porque eu parei bem isso aqui, né, no último encontro, que daí nós começamos aqui. Eu tinha até colocado o nono Hum, ano, mas eu tô com dificuldade em sistematizar com o meu conteúdo, pensar no meu conteúdo e numa proposta, porque eu tenho que pensar na atividade para eu pensar nesse layout da uhum, sala, né? São sim. 3 pontos. Eu não sei se eu consigo. Porque daí, ó, para eu colocar Então, aqui, hum, para eu apresentar os objetivos para essa implementação, eu preciso saber o que que eu vou trabalhar. Ô, só, tá mas olha comigo, só, cara? Tô Tô bem. enrolando, pessoal. Pega só de vai, senhor, pode enrolar. O diretor tá falando que é para me entregar logo a atividade, parar de enrolar. esse é o diretor? Você fala tão bem É, dele. ele veio aqui. Ai, ai. Carla, olha só, os objetivos, lembra? Ou é você desenvolver um layout para você abordar a relação interpessoal, você vai abordar ou a relação interpessoal entre professor e aluno,
e estudante-estudante, ou professor-aluno, ou estudante-estudante. Entende? Então, Uhum. assim, você vai criar um layout para você trabalhar. O layout é para você trabalhar a gestão das relações interpessoais na sua aula. Então, o objetivo agora é além do conteúdo, sabe? É, por exemplo, ó, eu vou fazer essa proposta. Você não comentou aí que você ia fazer um questionário para trabalhar, para conhecer mais os alunos? Qual que é o objetivo desse questionário? É você melhorar a sua relação com eles. Então, o objetivo dessa proposta, Carla, não é necessariamente o conteúdo, é justamente a relação interpessoal entre os estudantes e também entre você e os estudantes. Entende? Você vai utilizar uma situação de sala de aula que é um conteúdo, mas o objetivo é essa relação interpessoal entre eles e você e entre eles e eles. Entendi. Pensar aqui. Simone acabou de fazer para ela. Né? Só ele vai ter também faz a reunião, ele ficou nas minhas costas. Foi com a minha caneca. Viu lá? Puxa. Karina, eu tive uma ideia aqui, falando da Primeira Guerra. Eu estou pensando de trabalhar com. Pensei aqui agora. As ideias que na minha cabeça elas são assim, do nada elas aparecem. De fazer tipo umas oficinas com o nono ano. Primeiro, como eles já têm a pesquisa, né? Eles já pesquisaram ali as inovações, as tecnologias que foram desenvolvidas. Eu pensei assim deles abordarem tipo em oficinas, até para a gente deixar exposto aqui na escola depois, tipo eles ou fazer em cartaz as inovações, né? Daí cada grupo pega uma. Tipo, um vai focar ali no tanque de guerra, o outro aviões, né? Outros os armamentos, outros pode ser essa questão do absorvente, o zíper, os Uhum. gases, né? As máscaras. Porque daí seria grupo, eles teriam que formar grupo, o layout da sala já teria que ter essa disposição, né? Uhum. E no caso eles já têm a pesquisa, né? É só eles Isso. sistematizar. Ou eu poderia usar para eles confeccionar com argila, também seria um outro recurso, né? Assim, igual ali pergunta ali, né? É, quais outros recursos pretende utilizar como apoio para concretizar essa ação, né? Posso usar. Seria isso aí, né? Tipo, os materiais que eu vou estar utilizando. Isso. E essa pesquisa, eles fizeram individual? Como é que foi? Foi individual? A pesquisa foi Uhum. individual. Foi. Cada Mas um foi com em um casa ou nome. foi na escola? Não, foi aqui comigo. Aí eu fui auxiliando. Cada um com Chromebook. Cada um com o Chromebook, Uhum. porque foi uma avaliação isso aí, né? Já foi parte da minha avaliação. E cada um tem no seu caderno o registro. Aí eu dei visto Entendi. aluno por aluno. Eles tinham que cada Aí, um ter um registro. aí você mudaria o layout agora da sala para eles produzirem em grupos Em um grupo. cartaz Isso, para colocar, expor na escola. isso, aham. Aí Então, já estou isso indo aí. além ali, talvez, do cartaz. Daí eu focaria só aí nessas inovações. Achei bem interessante aqui. Me chamou atenção agora aqui. Aí eu focaria nessas inovações. Aí cada grupo, tipo ali, em trio, né? Um trio, para não ficar tão Uhum. ter mais grupos e não ficar assim, um ou outro fazer. Como ali às vezes vai ser desenho, ou com argila, para ele estar confeccionando uma Sim. massinha de modelar, que é algo que vai ficar mais rígido ali.
para ele estar desenvolvendo, Aham, igual, imagina eles poder criar ali um avião, né? Essa questão do zíper, uhum, achei bem interessante. sim, uhum. Muito bem, Ficaria, Carla. daria certo para se encaixar aqui? Então, olha só, você vai propor agora um layout diferente, né? Para que eles Isso, interajam em grupos menores para que há uma interação. isso. Eu te devolvo essa pergunta. Encaixaria? Encaixaria. Então, Sim. isso aí, entende? E o Então foco, deixa eu entender, porque o foco dessa temática é essa questão do layout da sala. Seria isso? Não é nem isso, tanto a nem tanto a questão do conteúdo, é o layout da sala, como vai ser a minha isso, organização ali dos alunos, né? isso. Deixa eu te fazer uma Eu outra já pergunta. posso, ó, eu poderia ali, tipo, já fazer talvez até duas situações, igual ali, fazer essa acolhida na entrada, por mais que eu chego na sala, eles já estão ali, mas eu poderia, tipo, tirar eles da sala para fazer essa acolhida, falar hoje a nossa, ou, não sei, vou pensar aqui numa acolhida, eu entregar, tipo, um kitzinho do material para cada grupo. Ficaria, tipo, diferente, uma acolhida assim, colocando esse acolhida ali, ou não, não precisa, já faço direto ali, porque eu vou ter que, eles vão ter que organizar essas carteiras, né? Deixa eu ver Isso. qual O horário que você que horário pode estão fazer usando isso na primeira é, aula. você pode fazer isso, essa acolhida, assim, a acolhida, e você vai me escolher, você vai ter que definir o que você vai gravar. Se vai ser acolhida ou vai ser essa produção do layout. Essa Entendi. acolhida, você está querendo o quê? Estabelecer uma relação interpessoal entre vocês e eles? Ou entre eles e eles? Quando você pensou na acolhida? Ah, eu pensei assim, só para ser uma. Para eles, igual a professora fala ali, hoje vocês vão estudar muito, né? Vai trazer. Então, nem Isso. sei se chega a ser eu e eles. Eu Ah, acredito talvez. que é. Mas para eles ter uma. Já entrar com aquele foco. Nossa, hoje a aula O vai ser compromisso. aula. É. Nós Sim, vamos estudar legal. muito hoje. Igual ela fala ali, ó, hoje nós vamos estudar bastante, nós vamos fazer bastante coisa, nós vamos aprender muito, para trazer essa expectativa da aula já, né? Gerando. Mas aí o fundamento seria a disposição, mas daí eles já teriam que. Não, acho que eu vou deixar. Eu vou focar mesmo no layout da sala ali e eu gravo mais essa parte. Mas, enfim, na verdade, eu vou ter que iniciar ali, né? Questão, quando eles já estiverem dispostos, eu vou ter que iniciar ali, ó, hoje nós vamos trabalhar sobre isso. Vocês já estão organizados aí, né? Nos grupos aí, com esse dispostos aí, já organizados, e a atividade hoje é isso e isso, né? Isso, a partir da pesquisa Uhum, você vai uhum, distribuí-los em grupos menores. Porque isso. você falou algo importantíssimo antes, que você quer grupos menores para que façam, para que não fique dois ou três sem Fácil. fazer. Então, essa Isso. atividade sua, você está propondo o quê? Uma relação entre aluno e aluno? Aluno e aluno. Sim, Aluno, isso. aluno. Entende? Então, assim, Uhum. ali você quer que eles interajam, que Ele eles interage. participem, entende? Então, o Isso. foco da sua atividade, pelo que você me colocou nesse layout, depois da pesquisa individual, agora é que eles interajam e façam essa É, atividade, que você vai sabe por fazer no quê? cartaz, com massinha. Aqui, ó, eu já até vejo aqui, ó, começando a responder, né? O né? Isso aí pode ser que os resultados esperados ali, né? Que eles consigam, porque assim, essa turma, ela tá com dificuldade, agora, né, que já tá no final aqui, eles estão com dificuldade, assim, como nós temos alunos ali no nono ano, com dificuldade de leitura, aluno autista, que não tem laudo mais e tem dificuldade, só quer desenhar, 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 não quer fazer registro escrito, ele desenha o tempo todo. Então, seria uma forma de interagir esse aluno, trazer ele para ele fazer, tirar ele um pouco dessa zona de conforto. Ele vai desenhar, mas com função, né? Não os desenhos que Sim, ele fica ali o dia todo ali, desenho, 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 desenho. Então, assim, com função, sendo participante da minha aula, né? Trazer ele para minha aula, para dentro do conteúdo nessa imersão. Por quê?
ele fez a pesquisa, só que teve um colega que ajudou ele, sabe? E teve os outros dois que eu tive que sentar, cada um com o seu Chrome, eu sentei junto com os dois, que são alunos com muita dificuldade, aí esses dois eu auxiliei. Eu até mesmo pesquisava, lia para eles, falava, ó, vamos fazer aqui, responde aqui, essa resposta é daqui, sabe? Então eu tive que interferir muito. Aí, então, agora seria uma forma, assim, deles, já que um dá um suporte para o outro, então, eles, entre eles mesmos, né? Eles fazerem a pesquisa, mas daí eu vou delimitar ali de três alunos para que eles consigam fazer mesmo. Porque Isso, para que todos interajam. isso, e já pensando nesses alunos com essas dificuldades, que eu sei que daí um dá um suporte para o outro, né? Perfeito, Carla. Então, eu vou Perfeito. fazer isso Então mesmo. é isso. E aí vamos conversando, tá? Você tem Uhum, viu a sua ideia? Que bom que você tem uma luz. Pode ser que você mude ela, enfim, você vai amadurecendo agora. Então, olha só, isso. semana que vem a gente não tem encontro, tá? A gente tem, se caso der para eu assistir sua implementação, a gente combina. Se não der, a gente combina o feedback, tá? E é Ó, isso, tá? Mas assim, então, estou aqui no WhatsApp, me procure. para você ir se programando, então, na Hum, quarta-feira, se não mudar, porque o horário hoje já é um horário novo, pode ser que semana que vem mude. A minha sim. proposta é fazer, então, com o nono ano, na quarta-feira da semana que vem, que vai ser que dia? Deixa eu Quarta ver vai aqui. ser Vou dia colocar. 27, né? vinte e Aham. sete, na minha segunda aula, que Que é oito inicia e vinte. 8h20, Tá, tá? Então, tipo ali com umas 8h30, né? Até eles se organizam. tá. Até mais ali, umas. Quarta-feira da semana que vem é meu dia de repasse. Eu acho que essa semana eu Hum, não tenho repasse. Daí semana que vem eu uhum. não tenho encontro, tá? Você só tem aula nesse dia com ele? Neste dia com eles? Não, eu teria na terça-feira, só que é a primeira aula. E pode ser Ah, que um eu outro, tenho né, aula na questão de terça, é. atraso. Isso. E na quinta é a terceira aula após o intervalo. Só que eu não gosto de fazer depois do intervalo e nem na primeira aula, porque depois do intervalo aqui, dependendo do lanche ali, dá uma atrasadinha e isso me atrapalha toda. Sim. Às vezes tem É, recado na hora do lanche, então essa terceira aula aqui, ela fica um pouco mais reduzida. Então, assim, a entendi. segunda aula é propícia, porque daí todos na sala, né? Já teve a primeira aula, todos acomodados, né? Para mim fica mais fácil de iniciar ali, Ah, por conta da qualquer questão coisa eu do vejo. tempo, tá? Eu vejo com a minha tutora se eu posso me atrasar um pouquinho, me atrasar, né? Porque são 15 minutos e porque a socialização, provavelmente semana que vem, nós vamos discutir o encontro de socialização, e o encontro de socialização é bem tranquilo. Uhum, Então tá bom. A princípio eu vou deixar marcado então para quarta-feira, tá bom? tá, beleza. Certinho e assim, vamos nos falando, tá? A gente vai se Tá falando. bom. Beleza, Karina. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada. Tchau, boa Boa semana. semana para você. Obrigada, até Obrigada. mais. Tchau. Tchau, tchau.